E aí, pessoal, tudo bem? Vai começar mais um PodDev, o podcast das suas tardes de procrastinação, na tentativa de salvar esse domingo ocioso com um pouco mais de informação. Até porque a gente pode e deve se informar a todo momento. Meu nome é Cláudio, eu tô aqui com Isaías E aí, bom, galera? e a digital influencer Valéria Borges, que vai mostrar hoje que seu cachê vale a pena, né não, Val? Oi, gente, boa tarde. Ai, ai, viu? Um caixa barato desses. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o minissex, o que é e para que serve esse negócio de nome diferente. Para o pessoal de mente poluída, não. Esse não vai ser um conteúdo para maiores. Bora lá. O minissex, em bom português de paletó e gravata, significa mini exercício clínico avaliativo. E no inglês, mini clinical evaluation exercise. Ele consiste numa escala de classificação desenvolvida pela American Board of Internal Medicine, que foi criada na década de 90 e que procura avaliar 6 competências clínicas nucleares. Abrindo um parênteses para a gente expandir um pouco mais nosso conhecimento, a ABIM é o Conselho Americano de Medicina Interna, que é uma organização que foi fundada em 1936 nos Estados Unidos, de avaliação independente. Ela é liderada por médicos sem fins lucrativos e visa melhorar a qualidade de atenção à saúde, certificando os médicos e subespecialistas que demonstram os conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o excelente atendimento ao paciente. O Isaías vai falar um pouco mais para a gente sobre essas 6 competências clínicas nucleares. Boa Fala aí, tarde para você, Isaías. meu amigo Cláudio. Boa tarde para você, Valéria. E para todos Boa aqueles que tarde. estão ouvindo esse podcast. E como disse meu amigo Cláudio, né? Pode deve. Seguindo aqui a garoa, vou falar um pouquinho para vocês dessas 6 competências nucleares que o Cláudio acabou de citar. Então vamos lá. As 6 competências nucleares avaliadas são competência na entrevista, a história clínica, competência no exame físico, que é o exame físico, né? Qualidades humanísticas e seu profissionalismo, raciocínio e juízo clínico, competência de comunicação e aconselhamento, e por fim, a organização e eficiência. Além dessas 6, há uma categoria que é a competência global, essa que avalia o desempenho como todo. E cada competência é avaliada e registrada num formulário estruturado, baseado em escalas de Likert de 6 a 9 valores, que permite classificar o desempenho desde os valores mais baixos da escala, abrindo um parênteses aqui que vai de 1 até 3, que é valores insatisfatórios, e de 7 até 9, que são valores mais elevados. Ao contrário daquelas perguntas que a gente é acostumado a ouvir, que a gente responde sim ou não, a escala de Likert nos permite medir as atitudes e conhecer grau de conformidade do entrevistado com qualquer afirmação proposta. É totalmente útil para situações em que precisamos que o entrevistado expresse com detalhes a sua opinião. E essas categorias de resposta servem para a gente absorver a intensidade dos sentimentos dos respondentes. Agora é com você, Val. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes do PodDev. Inclusive, eu amei o nome. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse processo de avaliação do minissex, que envolve observações breves e focadas de encontros clínicos entre os formandos e os pacientes. Ele funciona assim. Os examinadores, eles utilizam um formulário de leitura óptica para classificar o desempenho do aluno nas diferentes dimensões de competência e providenciam feedback imediato aos alunos. Assim, existem 2 momentos diferentes de interação: a observação do aluno pelo avaliador e o feedback imediato proporcionado por este. Ok, mas por que usar o minissex? O minissex ele foi concebido em torno das competências que os internos mais precisam ter nos seus encontros com os pacientes e em torno das interações educacionais rotineiras que os médicos têm com esses internos durante as rondas de ensino clínico. Entendendo esse método como sendo uma fotografia de 15 ou 20 minutos de uma interação interno-paciente, os dados apontam que esse instrumento de avaliação proporciona uma medida válida e fidedigna do desempenho clínico, desde que baseado em múltiplos encontros avaliados por diferentes examinadores. Quando a gente fala dos casos longos tradicionais, eles são centrados numa capacidade de análise detalhada, num ambiente que não é influenciado pelos constrangimentos temporais da prática médica. Já os múltiplos encontros baseados no minissex são mais variáveis porque os desafios que colocam dependem de uma gama mais alargada de contextos, de doentes e de tarefas. E além disso,
Os minissecs avaliam a capacidade do avaliado focar e priorizar os diagnósticos e gestão de casos clínicos dentro do contexto da prática clínica real. Exatamente isso. E agora a gente vai ver como é feito na prática mesmo, numa situação real, né? Em cada encontro, esse examinador ele vai observar o aluno, que vai conduzir uma entrevista focada no exame físico a um doente, na consulta externa, urgência, enfermaria ou em algum outro contexto, como a Val já tinha falado, né? Depois de solicitar ao aluno decisões diagnósticas ou terapêuticas, esse examinador ele vai completar o formulário de classificação. Em cada encontro, o examinador ele vai registrar a data, a complexidade do caso clínico, numa escala de 3 pontos, que vai variar entre baixa, moderada e alta, o sexo do doente, o tipo de visita, o contexto, que seja ambulatorial, uma consulta interna, urgências ou outro tipo, o número de minutos despendido a observar o encontro e o número de minutos despendido a dar o feedback ao aluno. Usando uma escala disponível, o examinador ele vai classificar o aluno nos itens de entrevista e também nas questões das competências nucleares que o Isaías explicou. O exame físico, o profissionalismo, o juízo e o raciocínio clínico, aconselhamento, organização e eficiência e competência global. Em cada um desses itens, o examinador vai poder selecionar não aplicável quando for apropriado. Então, no final de tudo, o aluno vai receber o feedback do seu professor e, com isso, ele vai conseguir observar o que está bom e o que precisa ser melhorado de forma mais eficiente e prática, visando sempre prestar um melhor atendimento ao paciente nos próximos casos. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o Minissex. Segue a gente lá no Spotify e até semana que vem. Um beijo para vocês. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.